Há um estágio na vida de um empata tão poderoso que Jung alertou. Ele pode desmontar relações inteiras, em silêncio. Décadas de estudo sobre os símbolos, os sonhos, o inconsciente coletivo levaram a uma conclusão perturbadora. Não era a loucura que mais o assustava, mas a transformação. Uma transformação que começa como maldição. Sentir tudo, absorver tudo, mas que termina em algo muito mais perigoso. Uma clareza impossível de negar. Quando o empata chega a esse estágio, ele já não age como o mundo espera. Deixa de carregar a dor de todos. Para de pedir desculpas por culpas que nunca foram suas. Abandona a necessidade de ser reconhecido. No lugar, surge um silêncio tão cortante que expõe fraturas em famílias, segredos em amizades, manipulações em amores. As pessoas à sua volta se inquietam. Piadas morrem nos lábios. Defesas se desfazem sem uma única palavra. Não é violência que o torna perigoso. É percepção. E Jung advertiu. Essa percepção pode libertar ou destruir. Para o empata, é um limiar. Para os outros, é um espelho que não suportam encarar. Mas para entender como alguém chega a esse ponto, precisamos voltar ao início. A história do empata não começa na força. Começa no excesso. Desde criança, o empata se torna guardião invisível. Quando os pais brigam, ele sente o golpe no peito antes mesmo das palavras. Quando um irmão se cala, ele carrega aquele silêncio como se fosse dele. Na escola, percebe quem vai ser humilhado antes que aconteça, e se encolhe como se fosse o alvo. Para quem vê de fora, essa sensibilidade parece maturidade. Professores dizem, é uma alma antiga. Pais comentam, ele sente tudo. Amigos derramam segredos em seu colo, certos de que encontraram porto seguro. Mas o que chamam de dom é, para um empata, uma tempestade constante. Imagine entrar numa festa onde todos escutam música e risadas, mas você percebe as correntes subterrâneas. A inveja num canto, o ciúme atrás de sorrisos, a tristeza escondida no brinde. Como aproveitar o momento quando o corpo é inundado por sinais que ninguém mais admite? Já aconteceu com você? Entrar num lugar e sentir que algo mudou no ar antes de qualquer palavra. Aquela estranha pressão no peito que não dá para explicar, mas não dá para ignorar. Se sim, você já sabe o que significa viver na pele de um empata. Esse é o cotidiano deles, carregar o clima invisível e de cada sala. No começo, acreditam que esse fardo tem sentido. São elogiados como bons ouvintes, generosos, almas bondosas. Convencem-se de que absorver o caos dos outros é sua missão. E assim, se moldam. Pedem desculpas mesmo sem culpa. Falam baixo. Engolam a raiva. Perdoam sem ouvir perdão. Aprendem a se dobrar em qualquer forma que mantenha os outros em paz. E, pouco a pouco, algo precioso se dissolve. A própria identidade. A voz fica cada vez mais baixa. Os limites se apagam. Os sonhos acumulam poeira nos cantos esquecidos da vida. O empata se torna personagem secundário da história de todos os outros, enquanto por dentro desmorona, esmagado por obrigações que nunca foram ditas, mas sempre cobradas. Essa é a tragédia da fase inicial do empata, confundir apagar-se com amar. Você já pediu desculpas só para encerrar uma briga, mesmo sabendo que não estava errado. Já ficou em silêncio para não incomodar, enquanto o peito queimava com palavras não ditas. Se essas perguntas doem, é porque não são hipóteses. São realidade vivida por quase todo o empata. E o pior, quase nunca há reconhecimento. O amigo que desabafa nunca pergunta como você está. O parente que se apoia em você nunca se pergunta quem carrega seu peso. O parceiro que toma sua lealdade como garantida nunca questiona o custo. Assim, a generosidade do empata se transforma numa dívida impagável. O que começou como dom vira obrigação. De tanto dar, o agradecimento desaparece, porque o mundo passa a assumir que o empata sempre dará mais. Dia após dia, ano após ano, a força vai se esgotando. E o empata se pergunta: por que os manipuladores sempre me encontram? Por que sou eu quem sempre recolhe os pedaços dos desastres alheios? Porque meu amor parece mais trabalho do que conexão. O cansaço se aprofunda.
E é justamente desse cansaço que nasce a semente da transformação. Todo empata chega, um dia, ao ponto de ruptura. Mas a forma desse rompimento surpreende. Não vem sempre em forma de traição ou crueldade. Às vezes é mais sutil e ainda mais devastador. É o dia em que, finalmente, o empata admite seu esgotamento em voz alta e ninguém ouve. É o dia em que pede ajuda e o silêncio responde. É o dia em que desaba após anos segurando todos e aqueles que carregava simplesmente passam por cima. Nesse instante, ele espera a explosão. Prepara-se para a raiva, para o choro, para o colapso. Mas a explosão nunca vem. No lugar dela, nasce outra coisa. Não é caos, não é desespero. É silêncio. Um silêncio tão estranho que parece inumano. Mas não é queda, é cristalização. Nesse silêncio, o empata vê o que sempre se recusou a enxergar. As manipulações que desculpava, os egoísmos que justificava, as ilusões às quais se agarrava. Talvez você já tenha sentido isso também. Aquele momento em que, de repente, parou de reagir e tudo ficou claro. Não gritou, não se defendeu, apenas viu. E, uma vez visto, não podia mais ser ignorado. Esse silêncio assusta, porque, pela primeira vez, o empata não consola, não absorve, não se curva. Apenas permanece e enxerga. E aqueles que dependiam do seu perdão infinito se deparam com algo que mais temiam: a responsabilidade. Sem lágrimas para suavizar, sem desculpas para acalmar, sem esforço emocional para protegê-los de si mesmos. E é aqui que Jung reconhece o limiar. O momento em que o empata se torna imune à manipulação. O momento em que sai da servidão e entra na clareza. Esse silêncio não é o fim. É o início do que Jung chamou de fase perigosa. Porque quando o empata cruza essa linha, surgem sinais inconfundíveis. Sinais que inquietam todos ao redor. Sinais que revelam: o empata já não é mais o cuidador, mas o espelho. Sinais que transformam a simples presença em ruptura. Na próxima parte, vamos descobrir os 5 sinais exatos dessa transformação. E se até um deles soar familiar, significa que você está mais perto da fase final do que imagina. Quando o empata atravessa esse limiar do silêncio, o mundo ao redor começa a mudar. Jung chamou essa transformação de perigosa, não porque o empata se torne destrutivo, mas porque se torna impossível de controlar. A clareza assusta. A presença desmonta ilusões. Aqui estão os 5 sinais que revelam quando um empata entrou na fase final. Sinal 1. O fim do Salvador. Nos primeiros capítulos da vida, o empata corre para salvar. Apaga incêndios que não são seus. Acalma conflitos que não provocou. Sacrifica a própria paz para manter a dos outros. Mas na fase final, o Salvador morre. O empata enxerga o custo do resgate sem fim. Ele mantém os manipuladores confortáveis, o caos vivo, e impede que os outros encarem a si mesmos. E então, ele para. Deixa que o fogo arda. Permite que os outros tropecem, falhem, enfrentem consequências. Não por crueldade, mas por consciência. Crescimento nunca nasce sem responsabilidade. E essa recusa repentina apavora aqueles que dependiam da intervenção constante. Pela primeira vez, o empata dá um passo atrás, e o mundo precisa carregar o próprio peso. Sinal 2. Clareza sem ilusão. A maioria sobrevive enganando a si mesma. Justifica tracos. Ignora sinais vermelhos. Finge não ver. O empata da fase final não consegue mais. Sua percepção se afia como um raio-x interior. Não ouve apenas palavras, vê trajetórias. Não escuta apenas promessas, sente o desfecho inevitável. Um parceiro que insiste "vou mudar já" é memória diante dos olhos dele. A história sedutora de um colega já se revela como esquema. Ele não adivinha, ele sabe. E esse saber é perturbador. Porque ilusões que antes sustentavam relações desmoronam no instante em que o empata olha sem piscar. Talvez você já tenha vivido um fragmento disso. Aquele momento em que alguém sorria para você, falava com carinho, e ainda assim seu corpo sabia que havia algo errado. Semanas depois,
A verdade veio à tona. E você percebeu. Já tinha visto desde o começo. Para o empata da fase final. Esse momento não é raro. É constante. Sinal 3. A calma que assusta. No passado, o empata era marcado por tempestades emocionais. Lágrimas, súplicas, explicações sem fim. Mas na fase final, a tempestade desaparece. Quando traído, não grita. Quando manipulado, não implora. Responde com uma calma inquietante. É a calma de quem não duvida mais do que vê. A calma de quem não precisa convencer ninguém da verdade. A calma de quem já decidiu onde permanecer. E essa calma é aterrorizante para quem esperava o caos emocional. Porque significa que o empata não pode mais ser culpabilizado, provocado, puxado de volta para os velhos jogos. Sinal 4. Intuição que comanda a ação. No início da vida, o empata dúvida de si. Será que sou sensível demais? Será que estou imaginando? Mas na fase final, a dúvida desaparece. O corpo, os instintos, os sonhos deixam de ser sugestões e se tornam instruções. Se algo soa errado, ele parte. Se alguém parece falso, ele se afasta. Se um caminho cheira a destruição, ele se recusa a pisar. Sem debate, sem barganha, sem precisar de permissão. Não é arrogância, é alinhamento. E quando o empata confia plenamente na própria intuição, ele passa a mover-se pelo mundo como uma força que dobra os acontecimentos ao seu redor. Sinal 5. Limites de pedra. Talvez o sinal mais claro da fase final seja este. Quando o empata define um limite, ele não se move. No passado, perdoava sem fim. Segunda chance, terceira chance, desculpa sobre desculpa. Confundia compaixão com resistência. Agora basta uma violação. A porta se fecha. Não com ódio, não com vingança, mas com uma simplicidade que corta. Acabou. Esse limite soa brutal para quem estava acostumado à tolerância infinita. Mas não é brutalidade. É sobrevivência. Porque o empata da fase final sabe. Toda vez que reabre uma porta que deveria ter ficado fechada, sacrifica a si mesmo no altar da negação alheia. E não aceita mais fazer isso. E você? Já sentiu essa mudança em si? Aquele instante em que percebeu que poderia perdoar para sempre, ou finalmente virar as costas e nunca mais voltar. Esse é o coração do limite. E para o empata da fase final, não é um momento isolado. É um estado permanente. O paradoxo. Reunidos, esses 5 sinais transformam o empata em alguém que a sociedade não sabe como lidar. Chamam de frio quando, na verdade, é apenas clareza. Acusam de arrogância quando, na verdade, é apenas alinhamento. Rotulam de perigoso quando, na verdade, é apenas o fim da rendição. Jung via essa fase como perigosa não pelo que o empata faz, mas pelo modo como os outros reagem. Quem depende de ilusões luta até o fim para preservá-las. E diante de alguém que desmonta ilusões em silêncio, a reação costuma ser hostilidade, medo ou exílio. Esse é o paradoxo da fase final. A mesma clareza que liberta, também isola. Mas Jung não deixou o empata entregue ao perigo. Ele acreditava que essa fase podia se tornar, não uma maldição, mas um poder, se fosse integrada conscientemente. Os 3 passos de Jung para transformar a percepção perigosa em força consciente. Passo 1. Discernimento. Saber o que é seu e o que não é. O primeiro passo é separação. O empata da fase final precisa aprender a perguntar: isto é meu, ou é do coletivo? Porque o corpo, a mente, os sonhos carregam sinais de todos os lugares. A dor que pertence a um estranho. A raiva que pertence a uma comunidade. O medo que pertence a um parceiro. Sem discernimento, o empata se afoga em tempestades que não lhe pertencem. Com o discernimento, ele recupera a clareza. A história nos dá exemplos marcantes. A princesa Diana, por exemplo, foi chamada de a princesa do povo, não pela coroa que usava, mas pela sua rara sensibilidade. Ela absorvia a dor dos desconhecidos como se fosse sua. Mas o que a tornou única foi o discernimento. Ela sabia o que podia carregar e o que precisava deixar. Ao atravessar hospitais, segurando as mãos de pacientes com AIDS quando muitos se afastavam, ela não carregava o medo deles.
carregava a dignidade. Esse discernimento transformou a empatia de fardo em poder. Discernimento não torna o empata frio, torna-o claro. Passo 2. Integração da sombra. Encarar o espelho interior. Este é talvez o passo mais difícil, porque aquilo que o empata vê nos outros, manipulação, orgulho, fuga, ele também precisa ver em si mesmo. Durante anos, o empata projeta: eles são cruéis, eu sou bondoso. Eles são egoístas, eu sou generoso. Mas Jung advertia: nenhuma percepção é pura. Reconhecemos a sombra nos outros porque a mesma sombra vive em nós. Quando o empata finalmente admite: sim, eu também carrego raiva. Sim, eu também já manipulei. Sim, eu também fujo quando tenho medo. Acontece algo extraordinário. O olhar se suaviza, a clareza permanece, mas o julgamento se dissolve. Integrar não enfraquece. Integração fortalece. Não nos torna menores, torna-nos inteiros. Pense em Robin Williams. O mundo via o riso, a genialidade, a improvisação sem limites. Mas poucos percebiam que a sua comédia nascia de uma sensibilidade profunda diante do sofrimento. Ele carregava as sombras dos outros e enfrentava as suas próprias. A sua arte não foi negação, foi integração. Ele transmutou o caos interior em alegria para milhões. Isso é integração da sombra. Não negar, não reprimir, mas transformar. Passo 3. Serviço consciente. Ser remédio, não mártir. O último passo é o serviço, mas não aquele antigo, de martírio, onde o empata se esvaziava até a última gota. O serviço consciente é diferente. É criar espaços, sustentar sem ser consumido, guiar sem se perder. O empata da fase final entende que o dom não foi feito para ser escondido, nem para afogá-lo. Foi feito para ser oferecido de forma que fortaleça tanto quem dá quanto quem recebe. Lembre-se de Mr. Rogers. Durante décadas, no seu programa simples, ele carregou os pesos que quase ninguém ousava nomear: divórcio, morte, racismo, guerra. Não os evitava, olhava-os de frente e os traduzia em palavras que uma criança podia suportar. Sua presença não era espetáculo, era serviço consciente. Ou pense em Chester Bennington, a voz do Linkin Park. Cru, vulnerável, empático com o desespero de uma geração. Suas músicas não eram apenas entretenimento, eram linhas de vida. Ao oferecer sua voz, mostrou que a empatia, quando consciente, deixa de ser ferida e se torna remédio. Servir não é sacrificar-se. Servir é ter força. Quando estes 3 passos se unem, discernimento, integração da sombra e serviço consciente, o empata deixa de ser frágil, deixa de se afogar, deixa de ser perigoso para si mesmo. Ele continua perigoso, sim, mas perigoso da forma como a verdade é perigosa para a mentira, da forma como a luz é perigosa para a escuridão. Jung temia este estágio pelo que ele poderia destruir, mas também sonhava com ele pelo que poderia criar. Imagine um mundo onde os empatas não pedem desculpas pela sua percepção, onde a sensibilidade não é ridicularizada, mas honrada, onde aqueles que foram chamados de demais tornam-se guias, líderes, sementes de renovação. Esse mundo começa com você. Se você se reconheceu em parte desta jornada, saiba, sua clareza não é uma maldição. É o sinal de que você está atravessando para a fase final. Jung a chamou de perigosa. E ele estava certo. Mas talvez seja exatamente este o perigo de que o mundo precisa agora. Então escreva nos comentários, como um ritual: eu escolho clareza. Não é apenas uma frase. É uma declaração. Cada palavra escrita é uma marca no caminho. O instante em que sua sensibilidade deixa de ser o que o quebra e passa a ser o que o faz. Esse é o ponto de virada. O momento em que a dor se transforma em poder. E não pare aqui. Volte sempre a este espaço. Veja os outros vídeos. Mergulhe mais fundo. Cada um deles é uma continuação da sua travessia. Aprender a pôr limites sem culpa. Confiar na sua intuição sem medo. Carregar sua empatia como força, não como peso. Porque se parar em apenas um momento de clareza,
os velhos padrões tentarão puxá-lo de volta. Mas se você continuar voltando, aprendendo, crescendo, criará camada sobre camada de resiliência, até que nada, e ninguém, possa reescrever a sua história. Escreva, declare, compartilhe e caminhe conosco, porque esta jornada não é solitária. O que antes parecia insuportável pode se tornar exatamente aquilo que vai criar você. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, guarde sua clareza e permita que ela seja a luz que guia não apenas você, mas todos nós.